Fala galera, eu tô aqui hoje para falar sobre um tema que assim é discutido a ferro e fogo quando a gente fala sobre isso, tá? Eu tô aqui para falar sobre ter ou não um cardápio extenso. Isso aumenta ou não o seu faturamento? Ter muitas opções para o seu cliente aumenta ou não? É positivo ou não? Tô aqui para contar um pouquinho para vocês sobre alguns pontos e você vai descobrir se isso é vantajoso ou se não é vantajoso para o seu negócio. E eu garanto que você tem um cardápio extenso ou conhece alguém que está no meio, que está nesse ramo e que tem um cardápio extenso e que tem tantas dificuldades, mas não consegue abrir mão desse cardápio porque acha que é mega vantajoso, acha que o cliente tem que ter muitas opções. Eu já comecei a dar um spoiler aí, mas a gente vai passar ali ponto por ponto. Isso aqui é sobre o que eu e o Pedro vivemos. Pedro está aqui comigo. Isso mesmo. Então, nada mais é do que sobre coisas que nós vivemos, sobre desafios que a gente passou. Isso aqui não é tirado de nenhum livro ou dado em um Google não, tá? Isso aqui é campo de batalha. E outra coisa, quem está iniciando agora tende a ter um cardápio extenso por medo de perder cliente. Exatamente. Pedro falou tudo. Antes que a gente continue falando aqui nesse papo que é sempre muito ferrenho, eu vou começar provando para vocês por A mais B o porquê que isso não é vantajoso e porquê que isso não aumenta o seu faturamento. E falando em faturamento, eu já falo aqui, ó. Hoje, eu e Pedro, se vocês não sabem, vocês vão ver isso em algum lugar na nossa bio do Instagram ou do YouTube, nós ensinamos pessoas a chegar a um faturamento de R$4.000 só com brownies. Então, de cara, você já sabe aí que a gente é contra isso e que foi tirando um cardápio extenso que nós chegamos nesse faturamento de R$4.000 mensal, pelo menos, né, amor? Vou começar por um ponto que eu tenho certeza que se você tem um cardápio extenso, você vive isso, você passa por isso. Produção organizada. Gente, quantos de vocês já não receberam uma mensagem, uma ligação, um pedido de um cliente onde ele dizia assim, ó, eu quero esse item, eu vou falar em exemplos para ficar mais claro. Eu quero uma palha italiana de leite ninho, eu quero 2 palha italiana tradicional, eu quero um brownie tradicional, eu quero 2 brownies recheados, eu quero uma tortinha, eu quero um copo mix. Galera, quando você tem um cardápio extenso, o cliente entende que você tem que atender o pedido dele. Afinal, está no cardápio, significa que você tem para poder atender. Produção organizada é exatamente o oposto desse exemplo que eu estou dando para vocês. Se o cliente pede um de cada e você não está preparado, você não tem pronta entrega um de cada do seu cardápio, cara, você vai ter que ir para a cozinha fazer um de cada. Como que você fala com ele? Ó, amigo, hoje eu só tenho palha italiana, eu não tenho o restante. Tá no seu cardápio, senão perde credibilidade. Quando você manda o cardápio pro seu cliente, ele entende que você tem tudo aquilo que você está mostrando à pronta entrega. Exatamente. E normalmente, quando você está começando ou você é pequeno, você não tem tudo isso à pronta entrega. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso para você não ficar dispensando vendas. E aí, o cliente não vai voltar mais porque ele vai entender que você nunca tem tudo que ele quer. Então, vamos lá. Produção organizada é igual a quê? Vamos lá, amor. Sucesso, gente. Por que eu uso a palavra sucesso? Porque, gente, tem coisa melhor do que você ter um cardápio e ter todas as opções do seu cardápio. Mesmo que você não tenha pronta entrega, eu também não tenho pronta entrega, mas com cerca de 40 minutos, 1 hora, eu consigo produzir qualquer coisa que o meu cliente quiser. E sabe por que disso? Porque eu não tenho um cardápio extenso. Eu vou te mostrar o que eu tenho no decorrer desse vídeo. Presta atenção. Quanto mais opções você tem no seu cardápio, quanto mais opções você dá para o seu cliente, maior, isso aqui vocês sabem muito bem, eu tenho certeza disso, maior o estoque que você tem que ter em casa. Gente, você tem que ir no mercado, antigamente éramos assim, a gente tinha aqui no leite condensado, no biscoito para fazer a palha italiana, no creme de leite, no frango para fazer tortinha, você tem que ter um estoque, pelo menos um mínimo de tudo. E aí, o que rola? Estoque é igual a quê, amor? A investimento parado. Dinheiro parado, gente. Eu não quero dinheiro parado, eu quero dinheiro rodando, eu quero o negócio fluindo, dinheiro entrando, produto saindo. Quando você tem muitas opções, obviamente você tem que ter mais estoque, um pouquinho de cada coisa. E estoque é igual a dinheiro parado. Bom, e para quem não conhece a nossa história, como é que a gente começou, amor? Tinha um cardápio extenso, várias opções, todos os exemplos que eu dei aqui, tortinha, palha italiana, tudo isso a gente tinha no cardápio, bolo de pote, 2, 3 sabores, era uma loucura. A gente vendia na faculdade, como alguns de vocês já sabem, e às vezes o Pedro chegava para mim 10 horas da noite falando, amor, eu preciso de isso para amanhã. Eu passava a noite inteira na cozinha produzindo um pouco de cada coisa. E só trabalho, né, amor? Isso mesmo. Nada vantajoso, não dá lucro isso. E o que a gente fez? A gente focou em um único produto. Vou falar uma coisa para vocês aqui, que talvez seja um pouco confuso,
para quem está do outro lado ouvindo e talvez você não concorde de imediato, mas eu tenho certeza que no seu dia a dia, que no seu campo de batalha, você consegue perceber isso. Quanto mais opção você dá para o seu cliente, mais você tem um cliente confuso. E eu uso a palavra confuso porque quando você dá muitas opções para o ser humano, ele fica realmente perdido. Ele pode até estar interessado no seu produto, mas você tem 3 opções. Imagina um homem, gente, homem já é complicado de chegar numa decisão, de bater o martelo e falar que é isso. Você tá lá, o cara quer comprar um doce para a namorada dele, você deu 3 opções para ele, uma mais diferente que a outra. Olha, eu tenho um bolo de pote, eu tenho um pão de mel, eu tenho uma palha italiana. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Ele não sabe o que é nenhuma dessas e ao invés de você chegar com uma venda matadora, como o Pedro bem sabe fazer aqui, já deu aula pra gente, cara, você tá aí pra presentear a sua namorada, como que é o paladar dela? Ela gosta de algo mais doce, de algo mais amargo? Ao invés de você direcionar o seu cliente e fazer uma venda garantida, você tá oferecendo 3 opções. Ele não conhece nenhuma delas, ele não sabe do que a namorada gosta e sabe o que vai acontecer? Fala, amor. Ele vai ficar perdido. Ele vai sair confuso, sem comprar nada. Porque quanto mais opções você dá, o seu cliente ele quer uma indicação, ele quer uma orientação. Se você der ele muitas opções, ele vai se perder. Ele quer praticidade, ele quer chegar lá, pagar, levar e presentear a namorada. Se for um homem, tá, gente? Se for uma mulher, você consegue levar mais, mas tem mulher prática como eu, por exemplo, que eu bati o olho, eu quero saber o que é aquilo e eu quero levar. Então, quanto mais opção você dá, achando que o cliente vai levar mais de uma unidade, muitas vezes ele acaba não levando nada, você acaba perdendo a venda. Alguma observação, amor? Seu campo de batalha na faculdade, você viveu isso? Principalmente o público masculino. O público masculino ele é muito perdido quando o quesito presentear mulher. Falei pra vocês? Então, quando você for apresentar os seus produtos para esse público, já tenha pré-determinado algumas coisas que eles têm o hábito de levar, tá? Se você apresenta muita coisa, ele vai ficar confuso, ele vai achar que tudo é bom e vai ficar em dúvida do qual é o melhor e não vai levar nada. Nada. Então, seja esperto, seja um bom vendedor, saiba a estratégia que você vai usar e ao invés de apresentar tudo, a sugestão para matar o problema lá na raiz é fazer o que eu e Pedro fizemos aí há 3 anos atrás. A gente reduziu o cardápio de 12, 13 itens a 1 item. 12, 13 diferentes. Diferentes. Ingredientes diferentes. Claro que isso não foi do dia para a noite, isso foi gradativo. A gente começou a eliminar produtos que a gente vendia muito aleatoriamente, fomos eliminando eles e fomos deixando os mais vendidos. Até que a gente escolheu, por alguns motivos, um único produto que é super vantajoso pra gente. E a gente prova que é vantajoso, né, amor? Esse produto não foi escolhido assim, no Unité, de olho fechado. Ele foi selecionado com o tempo. Com o tempo, exatamente. E só um detalhe antes da gente continuar, foi selecionado com o tempo e o produto que a gente trabalha hoje, que é o Brownie, não é segredo pra você, lá atrás era o produto menos vendido, não é, amor? É o produto que a gente tinha mais dificuldade de vender. É o produto que sempre sobrava na caixinha térmica do Pedro. Mas era o produto que tinha o menor custo e modo de preparo mais rápido. Não vamos falar muito porque se você não sabe as vantagens desse produto, eu sugiro que você vá atrás de algum vídeo aqui e descubra as vantagens do Brownie. Vamos pro foco. Galera, eu tô falando aqui, resumindo tudo isso que eu acabei de falar, é o seguinte: mais do mesmo. Jéssica, como assim mais do mesmo? O que você está querendo falar? Se você tem um cardápio extenso hoje, lá no seu Instagram, a pessoa se perde nas páginas de cardápio, ou às vezes você tem uma página só, mas a letrinha está tão espremidinha para caber tantas opções, aquilo ali nada mais é do que mais do mesmo. Você está fazendo o que todo mundo está fazendo. Você está o quê? Seguindo o que, amor? Seguindo a manada, seguindo modinha. Seguindo modinha. Saiu um produto novo lá, saiu... Vamos lá, dá um exemplo, amor, uma coisa aí que a gente sempre vê aí. Surgindo de doce, pegando na onda, gente, vamos lá. Cone trufado, pão de mel, não sei o que com leitinho. E outra coisa, ponto muito importante. Quando você faz do mesmo, o que você gera automaticamente na cabeça do seu cliente? Comparação. O seu cliente tende a comparar o seu preço com a moça da esquina que faz, com a tia do docinho. Comparação, isso arrebenta o seu negócio.
comparação não só de preço, mas também de qualidade. Então, nós somos muito ferrenhos aqui, eu e o Pedro, quando a gente fala sobre você trazer um produto e se destacar nesse produto. Então, quando você tem um cardápio extenso, você provavelmente, a não ser que você seja um ninja da criatividade, tenha lá 10 itens que você não vê em toda esquina, assim, super criativo, né, amor? Trazendo o que eu acho muito difícil, porque realmente isso é um processo difícil de fazer. A não ser que você seja um ninja da criatividade, com certeza, dê uma olhada no seu cardápio, você tem 90% do que o seu concorrente tem, do que a moça da esquina tem, do que a moça naquela loja, naquela doceria, uma loja física tem, e do que as pessoas na sua cidade que vendem virtualmente também têm. E por que isso é uma tendência de quem está começando? Porque é mais fácil, pelo menos na sua cabeça é mais fácil. Você entende que tá todo mundo fazendo, eu também vou fazer, porque está todo mundo fazendo, é o que está vendendo. Só que não, isso aí não é verdade, essa regra não é clara. Você vai chamar o seu cliente por se diferenciar, por se destacar, por ter algo diferente. Eu sou uma pessoa que nunca comi um cone trufado. Eu não tô aqui para falar mal do cone trufado, não. Só que quando você entra na internet, é o que mais tem. E eu tô dando o exemplo do cone agora, mas amanhã é outra coisa. Dia dos Namorados, o que a galera faz? Pega aquela forma de coração, mete um chocolate que fica super grosso, porque para ter o formato o chocolate é grosso, mete um recheio lá, um trem, e quer vender por um preço alto. Gente, kit. Isso é mais do mesmo, isso tem em toda esquina. Vão comparar o seu sabor, a sua qualidade, o seu preço. Você vai entrar num caminho sem volta, num caminho de loucura, você não vai saber o que você está fazendo errado. Então, cara, de verdade, um cardápio extenso não aumenta o seu faturamento, ele te deixa na mesmice, ele te compara com os outros, com seus concorrentes, e não é isso que a gente quer. Então, quando você for buscar referências na internet, para saber o que fazer, seja cauteloso, procure tem muito blog que não é nacional, que é internacional. Gente, escolhe um produto e pegue referências. Você não vai copiar, você vai pegar referência. Eu vou juntar uma ideia daqui com uma ideia dali e os dois juntos vai dar um produto novo. Esse é basicamente, assim, falando básico do básico, o processo de criação. Então, gente, mais do mesmo, modinha. Isso aí é o caminho para o fracasso, né, amor? Você não vai durar muito tempo, essa é a verdade. Gente, ter um cardápio extenso não significa, e eu quero ver se você sabe essa. Sabe essa, amor? Essa aí, eu não sei não, vamos ver. Bater o olho aí, vamos ver se eu descubro. Não significa que você tem variedade. Ter um cardápio extenso não significa que você tem variedade. Quantos produtos? Vamos reformular a pergunta. O seu cardápio hoje, Pedro, qual é a base? Quantos produtos você tem de base no seu cardápio hoje? Um só. E se a pessoa te perguntar qual variedade que você tem, você consegue falar de cara aí quantos você tem? No mínimo 12. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô dizendo que eu tenho um produto que é o brownie e eu faço variações em cima do brownie. Então, é muito errado que você presuma que a pessoa vai comprar mais de você que tem um cardápio extenso, que tem um estoque alto, que tem dinheiro parado e que está afundando o seu negócio e que está fazendo mais do mesmo, do que falar que ela não vai comprar comigo porque eu só tenho brownie no cardápio. Porque quando eu mando o cardápio para ela, eu sei apresentar o meu produto. E além de eu falar as qualidades do meu brownie, que é a base do meu brownie, chocolate que eu uso e agregar valor no meu produto base, eu ainda mostro para ele as variações que eu tenho. Eu tenho mini brownie, eu tenho brownies com castanhas, eu tenho brownies com geleias, eu tenho brownies recheados, eu tenho brownie Ferrero Rocher, eu tenho doce de leite com coco, eu tenho uma variedade de dar água na boca. Mas tudo isso sem estoque, sem dinheiro parado e principalmente sem mais do mesmo. É difícil encontrar alguém que está fazendo o que a gente está fazendo, né, amor? É difícil porque muitas pessoas não conseguem variar um produto. Elas acham, é isso aí que você falou, que variedade é ter quantidade de coisas diferentes. Mas quando você domina algo e consegue criar, você começa a fazer aquele tópico que está lá embaixo lá. Você começa a se tornar uma autoridade e isso vem por meio da especialização. O que eu tô querendo falar com especialização? É exatamente o exemplo que eu tô dando para vocês. Eu e Pedro hoje, a gente se autotitula expert em brownie porque nós somos especializados em brownie. E não existe nenhuma escola de brownie no mundo que nós frequentamos e nos formamos, não. A gente se formou lá no campo de batalha. A gente foi lá no dia a dia, a gente teve vários revendedores na cidade, tivemos em várias festas de faculdades, tivemos em várias parcerias,
fizemos muita coisa para poder chegar e nos autotitular como expert em brownie. Passamos por muitas receitas de brownies prontas na internet até criarmos a nossa própria receita, que hoje é um sucesso. E conseguir variar em cima dessa receita. Conseguir cada um ir para um canto, a gente se isolar, deixar o processo criativo fluir, juntar as nossas ideias e ter algo novo, algo nosso, tá bom? Então, se você quer ser um expert em brownie, eu sugiro que você continue aqui nesse canal, nesse YouTube, nesse Instagram, sei lá onde você tá vendo esse conteúdo, porque aqui a gente dá dicas, a gente te mostra como a gente faz e a gente dá muita técnica para você fazer isso acontecer. O Pedro já deu um spoiler aí, mas o último ponto aqui, gente, é sobre especialização. Quando você é especializado, quando você é expert em um assunto, você nada mais é do que referência nesse assunto. Então a palavra que completa aqui a nossa última lacuna aqui é a palavra referência, que está saindo meio torta, mas ela é a palavra de mais valor para mim nessa aula hoje. Porque você ser referência em um assunto, ser o número 1 naquele assunto, quando alguém falar em brownie, eles vão pensar em quem, amor? E você? Em expert em brownie, vai pensar na Jéssica e no Pedro, aqui em Sete Lagoas, tá? Que é onde nós estamos. Quando alguém fala em brownie, alguém pensa na gente. Então a gente está trabalhando o tempo todo para poder expandir, para poder fazer com que isso chegue na boca de todo mundo, que as pessoas passam pela experiência de experimentar o nosso brownie. Essa é a nossa missão hoje, porque a gente está em busca disso, de ser referência, porque somos especializados. Então a minha sugestão para você é que você pare tudo agora, suspenda o seu Instagram, se você tem um cardápio grande, suspenda suas vendas e reformule, porque foi isso que eu e o Pedro fizemos. E nós não fizemos, não foi só uma vez não, foi mais ou menos de 3 a 4 vezes. Parar tudo, colocar a cabeça no lugar, entender aonde você quer chegar, qual cliente que você quer atingir, escolher um produto e fica aí a nossa sugestão, não babando ovo, né amor? Mas o brownie é uma excelente opção e eu te provo isso também por A mais B aqui em algum desses vídeos. E a minha sugestão é que você faça isso, que você dê um pause para que você dê um play daqui a pouco com um cardápio assim sensacional, sem ter dinheiro parado, um cardápio enxuto. E gente, o principal para mim aqui, na verdade eu acho que nada disso aqui é descartável, tudo isso daqui arruma a sua casa hoje, se você for em um por um desses. Mas você sair do mais do mesmo, isso aqui, gente, isso aqui para mim é a receita para o fracasso, sério. As pessoas que fazem tudo que todo mundo está fazendo. Se você está na faculdade aí, agora que as aulas estão suspensas, mas está quase retornando, mas vamos pensar lá na faculdade. Quantas pessoas você conhece que vende docinho, que vende trufa? No mínimo 2 ou 3, dentro de uma faculdade, dentro de um espaço pequeno. As pessoas fazem mais do mesmo. E principalmente quem está começando agora, que acha que isso é uma super vantagem, mas na verdade é a receita perfeita para o seu fracasso, para que você dure menos. E recapitulando, por que as pessoas fazem isso? Mesmo às vezes tendo tudo isso que eu falei claro na mente, por que elas fazem isso? Porque elas estão começando agora e elas não querem perder nenhuma venda. E elas acham que para não perder venda, elas têm que ter todas as opções no cardápio, ou pelo menos, no mínimo 5 opções no cardápio. Mas na verdade, falei, amor. Isso é bobagem, isso é bobagem. Se você está começando agora, o que você não deve fazer é isso. Porque logística, estoque, investimento, tudo é maior, tudo é mais difícil ainda. Tudo é um buraco sem fundo, essa é a verdade. Beijo.